Saudações celestes, eu sou Laila Cristina e junto com a minha parceira Bianca vamos trazer alguns jogadores que passaram pelo Cruzeiro e se tornaram ídolos. Então roda a vinheta e segue o vídeo. Então vamos lá, vamos começar com o jogador Benguela. Não sei se está certa a pronúncia, mas imagino que esteja. Ele estreou no Cruzeiro em 1925, na verdade ainda era Palestra Itália, né, nessa época, e ele era o meio-campo, mas porém ele jogava um pouco mais para o lado esquerdo. Ele conquistou 4 estaduais jogando pelo Cruzeiro, e os números dele são bem satisfatórios. Ele jogou 247 partidas, marcou 168 gols, e ainda mesmo depois de muitos anos, né, o Benguela ainda se encontra na 4ª posição na artilharia do clube. Também ele foi treinador do time celeste na década de 40, né? Ele ganhou mais 2 campeonatos mineiros como treinador, em 40 e em 44. Olha, e os números dele como treinador foram, assim, digamos assim, bem razoáveis, quer ver? Foram 126 partidas, com 60 vitórias, 42 derrotas e 24 empates. Então vamos lá, né? Falar de mais um ídolo da torcida celeste, Tostão. Tostão jogou no Cruzeiro 10 anos, de 63 a 73. Ele fez 387 jogos e marcou 245 gols. Olha, ele é o primeiro artilheiro do Cruzeiro, o que mais marcou gols. Até hoje ninguém ultrapassou. Tostão foi um centroavante dos pés cheios, né, digamos assim, impecável. A década de 60 e 70 foi muito importante para o Cruzeiro, foi onde começamos a nossa história, foi onde por hoje, graças a Deus, somos aí conhecidos, né, um time de bastante tradição. O Tostão ganhou bastante prêmios, né, com bola de prata e muitas outras coisas. O Tostão fez seu último jogo em 1973, né, com um placar de 2-2. E assim, falar de Tostão é uma grande alegria, porque dos pés dele saiu gols maravilhosos, né, e ajudou muito o Cruzeiro ser o que é hoje. Então vamos lá, galera, o nosso último ídolo, e para mim, na minha opinião, é um dos melhores, não se diga o melhor, Dirceu Lopes. Como falar de Tostão se não falar do nosso príncipe? Com Dirceu Lopes e Tostão, vi meu Cruzeiro campeão. Eu só posso ver pelo YouTube, né? Que eu nem era nascida, mas enfim, a história não mente, jamais vai mudar. Vamos lá para os números do Dirceu. Dirceu da década de 60 e 70 também, né? Fez aí uma bela dupla com Tostão. Ele fez 610 jogos, né? Muito jogo. Muito ídolo, não tem como, é incontestável isso. Ele fez 223 gols. Ele é o segundo maior artilheiro, né? Só fica atrás do Tostão. E ele é o terceiro que mais vestiu a camisa do clube. Olha, o Dirceu, ele é responsável o grande maior responsável, né? Um dos grandes, porque aquele time da década de 60 e 70 era impecável, né? Mas ele foi um dos grandes responsáveis pela Taça Brasil, que hoje é considerado um campeonato brasileiro, onde paramos o Santos de Pelé. O Santos tem o rei e nós temos o príncipe, né? O nosso amado príncipe Dirceu. Então, assim, eu considero o Dirceu o maior ídolo, né, do Cruzeiro, pelo que ele fez, por tudo, pelos gols, pela essa história marcante que ele tem com o clube, né? E assim, o Dirceu é uma pessoa muito querida, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, muito querido, muito simples, muito humilde, muito atencioso, né? E os números do Dirceu foram muito bons pelo Cruzeiro. Em 2013, o Dirceu acabou ganhando uma bola de ouro, considerada pelo ser o melhor jogador na década de 70. Dirceu saiu do Cruzeiro, né, com um campeonato brasileiro, uma Libertadores e 9 estaduais. Então, assim, impecável. Salve, galerinha do Bola na Área, aqui é a Bianca Silva. Eu vim falar um pouquinho sobre alguns ídolos do Cruzeiro, né, na década de 2000 até agora. Eu vou falar sobre um cracaço celeste, né, que é o nosso Alex, né, conhecido mais como Talento Azul do Cruzeirão Cabuloso.
né? O Alex teve uma passagem bem breve pelo Cruzeiro em 2001, né? Bem frustrada também a relação entre ele e o Cruzeiro. Saiu do Cruzeiro, voltou para o Palmeiras, né, o antigo clube que ele estava, e depois retornou ao Cruzeiro de novo, né, no finalzinho de 2002. Na verdade, no segundo semestre de 2002, ele voltou para o Cruzeiro, permaneceu no Cruzeiro, né, não fez muito, né, mas em 2003 ele firmou-se, consagrou o grande Alex, né, o grande Alex que fez o Mineirão tremer várias vezes, né, porque o moleque jogava muito, era muito talentoso, era um espetáculo de jogador, né. Eu acho que ele até hoje, se ele pegar aí para poder brincar, ele consegue deixar muitos adversários para trás, né. Mas falando um pouquinho dele, foi um grande nome, né, pela tríplice coroa do Cruzeirão, né, tava em todas e conseguiu trazer, né, uma tríplice coroa, a qual, né, no campeonato brasileiro nenhum campeão, na verdade, né, do Brasil teve, e ele conseguiu, né. E com isso foi pegando seu espaço dentro do Cruzeiro, foi conquistando a torcida, né, porque a torcida ficava muito com o pé atrás em relação a ele. E aos poucos foi se consagrando, foi pegando artilharia, né? Na Copa do Brasil também fez aquele golaço de letra que está eternizado na mente de todos os cruzeirenses e até de quem não é cruzeirense, né? Porque até hoje tem muita gente que tenta fazer, mas não consegue. Então são muitas coisas boas que a gente tem dele, que a gente lembra dele, que jamais nada vai fazer nos esquecermos dele, né? E fez uma trajetória muito linda pelo Cruzeiro, lutou pelo Cruzeiro, jogou com raça, com amor, né, o tempo todo. Teve aí os seus altos e baixos, mas mesmo assim não deixou de fazer pelo Cruzeiro. E tem aí desculpa. E tem aí seus recordes, né, pelo Cruzeiro, que é 39 gols com 63 jogos e 39 assistências, né? Foi um dos maiores artilheiros pelo Cruzeiro e fez muito, né? Hoje a gente tem só que agradecer pelo que ele fez, pelo que ele trouxe para o Cruzeiro até hoje. E é isso, não tem muito o que falar dele, né? Porque a gente até emociona quando fala do Alex, né? Poderia ter finalizado no Cruzeiro, mas, né, preferiu finalizar no Curitiba. A gente entende, são amores, como se diz, amor é diferente de paixão, né, mas honrou muito pelo Cruzeiro. E no finalzinho de 2009, no campeonato da Libertadores, né, Cruzeiro e Grêmio, ele recebeu, né, no Mineirão sua placa, né, cravou lá na calçada da fama do Cruzeiro, né, deixou sua marca registrada pelo Cruzeiro e por todos nós que somos apaixonados por ele até hoje. Pablo Sorin, isso mesmo, ele mesmo, né, nosso ídolo aí eterno, né, o grande Sorin, né, como se diz, é um argentino dentro do coração de Minas Gerais, né, é um cara que fez história e jamais ninguém vai conseguir esquecer o que ele fez pelo Cruzeiro, né. Vou falar um pouquinho sobre ele. Nós temos uma frase, né, que a gente sempre eterniza, né? Quem te conhece não esquece jamais. E é assim a gente pelo Sorin, né? Entre altos e baixos, jamais vai esquecer dele, né? Um ídolo eterno pelo Cruzeirão cabuloso. Entrou pelo Cruzeiro, jogou na verdade em 2000, 2002, 2004 e 2009, né? O quarto estrangeiro que mais atuou com a camisa do Cruzeiro, 127 jogos, jogou muito, né? Jogou muito, deu muita assistência, era guerra em campo, né? Pegava todas as bolas, fazia muito pelo Cruzeiro, né? E em uma dessas conquistou a Copa do Brasil e 2 Suminas, né? Você imagina aí o que é um estrangeiro, né, tá dentro de um futebol brasileiro e conquistar, né, 3 títulos, né, em tão pouco tempo, entre idas e vindas, em tão poucas chances, né, porque não foi sempre que ele estava nos jogos, mas tá eterno,
né? Tá eterno, porque só a gente sabe o que ele fez pelo Cruzeiro, né? O que ele fez, o quanto que até hoje nosso Barba Azul, né? Ele honra essa camisa que é muito pesada, que é do Cruzeirão Cabuloso, né? Então é difícil, né? É difícil a gente perder, saber que o jogador fica velho e que hoje em dia não tem tantos, né, jogadores que jogaram com raça, né, jogaram com amor de verdade, e ele foi isso, né? Entre trancos e barrancos estava lá o tempo todo, mas deixou o Cruzeiro, mas mesmo assim a gente é ele e ele é a gente, né? É cruzeirense nato, já deixou isso bem declarado, e terminou, né? 2009 conquistou aí o Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro, e depois disso acabou, né? Saiu do futebol, aposentou, viu que estava sendo frustrado em algumas coisas e preferiu aposentar, né, do futebol, mas sempre que pode tá nos jogos, vendo alguns jogos, e tá aí sempre na mídia, né? No finalzinho de 2017, ele prometeu que se o Cruzeiro ganhasse a Copa do Brasil, que ele iria pintar a barba de azul, e foi lá e cumpriu, né? Pintou a barba de azul e espalhou aí por todos nós cruzeirenses. Agora eu vou falar de alguém que amamos muito, né? Que é o nosso goleirão Fábio, né? O Fábio é sem palavras, sem explicar, o nosso Muralha Azul, né? É hoje o maior goleiro do Brasil, né? Entrou pelo Cruzeiro, chegou no Cruzeiro, na verdade, em 1999 e 2000, né? Ficou ali pouco tempo só, saiu do Cruzeiro, aí em 2005 firmou de vez e tá até hoje com a gente. Mais de 800 jogos aí pelo Cruzeirão Cabuloso, altas defesas maravilhosas, né? Sem palavras o que o Fábio ele faz pelo Cruzeiro, e a gente sente que ele nasceu cruzeirense, né? Tá enraizado já, né, na vida dele e na nossa vida também, porque a gente não vê o Cruzeiro sem Fábio, e eu acredito que ele também não vê ele sem o Cruzeiro. Já recebeu altas propostas para poder abandonar o Cruzeiro, para sair do Cruzeiro, e não vai. Isso é amor, né? Erra, claro que erra, né? Goleiro sempre erra, mas o que ele faz pelo Cruzeiro tampa todos os erros que às vezes ele tem uma ou duas vezes, que é muito raro o Fábio errar, né? E vem conquistando, né? Muitos e todos os jogos o Fábio conquista um pouco, né? Todos os jogos tem uma emoção diferente, todos os jogos o amor cresce por ele, não só por ele, mas sim pelo futebol também dele, né? Porque é um cara humilde, um cara que o tempo todo prega a paz, né? Entre meus jogadores. O jogo pode estar ali pegando fogo, que ele consegue apaziguar a situação, né? E não contando que ele é incrível, cara. O Fábio é incrível, 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 incrível. Eu tenho medo de um dia ele falar assim, vou me aposentar, porque a gente não vê, sabe? É um goleiro que até hoje não entendo porque não foi para a seleção brasileira, sabe? Até hoje não foi. Foi convocado, mas não foi, sabe? Então, sem palavras para falar dele, porque ele é um cara incrível, um amor inexplicável, sabe? Altas coisas que ele faz, momentos difíceis do Cruzeiro. Foi um cara que abraçou, sabe? Abraçou tudo que veio pelo Cruzeiro, o Fábio abraçou, né? Então a gente é muito grato por isso, a gente é grato demais pelo que ele faz pelo Cruzeiro e pelo que ele fez também. Já tirou a gente de várias vezes de situações muito perigosas, né? E tá aí, né, com a gente, e tá cada dia conquistando mais títulos, né? Passa um ano, passa outro, o Fábio tá aí, né? Agora falta vir um Mundial, que é a única coisinha que estamos querendo, para poder eternizar de vez, né, na carreira dele, mas vai dar tudo certo. E é isso, galerinha. Esse foi o nosso vídeo, falando um pouquinho sobre... Eu sei que tem mais ídolos do Cruzeiro, mas a gente fez uma enquete, eu fiz uma enquete, e os que mais foram votados foi os 3. Então,
Se você quer que a gente fale mais sobre alguns ídolos do Cruzeiro, deixe nos comentários abaixo, que a gente vai estar voltando com outros vídeos novamente e falando mais um pouquinho de alguns ídolos do Cruzeirão Cabuloso.